Olá pessoal, prazer em reencontrá-los aqui. Eu sou o professor Maurício de História para a gente conversar um pouquinho sobre a prova do Enem dentro desse nosso projeto lindo do Missão Enem do SAI Digital. É um prazer estar aqui, obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo nesse nosso encontro para que a gente possa refletir sobre a prova de Ciências Humanas do Enem, o que pode vir pela frente. Não é um trabalho de adivinhação, afinal de contas, né? As temáticas da prova de Humanas elas são muito amplas. É sim um trabalho de reflexão e preparação para que você possa transformar o seu conhecimento em desempenho, em score, sendo que é esse score que pode definir muita coisa na sua vida através daquelas plataformas que garantem o acesso às vagas universitárias que a gente sonha, né? Então, vamos começar a trabalhar pensando aqui um pouquinho o que pode aparecer de história na prova de Ciências Humanas do Enem. Olha só, uma coisa que eu acho que é importante dizer logo de cara é que antigamente, lá nos primórdios, quando o Enem começou a ser aplicado, de fato você conseguia resolver muitas questões por interpretação de texto. Essa era a principal, em alguns casos a única ferramenta que você precisava dominar para obter um bom resultado. Mas à medida em que o Enem foi amadurecendo, se transformando numa prova mais complexa, passou a ser necessário o conhecimento específico da disciplina para conseguir resolver as questões. Claro que a interpretação de texto, ela sempre vai ser uma ferramenta fundamental, é onde tudo começa. Mas o Enem, que na minha opinião é uma excelente prova, uma prova que é construída de uma maneira a privilegiar o seu conhecimento no sentido mais amplo, a prova do Enem, atualmente, ela exige que você tenha a capacidade de aliar a sua capacidade de interpretação de texto com as ferramentas que os componentes específicos trouxeram para o seu repertório. Tem coisa aqui nas questões que eu selecionei para a gente resolver na prática e pensar um pouquinho em como ter um bom desempenho. Tem muita coisa aqui que você vai observar que é aquilo que você viu especificamente na aula de História. E conjugando esse conhecimento com a interpretação de texto, aí você vai obter o seu melhor desempenho. Mas só a interpretação de texto já não resolve mais o nosso problema. Ela sempre vai ser importante, mas ela é atualmente uma ferramenta para ajudar a obter o máximo de desempenho. Dito isso, vamos para as questões. Eu selecionei questões recentes para que você vá aos poucos se familiarizando com o formato e com algumas peculiaridades da prova de humanas, porque o vocabulário que eles usam é específico na formulação das questões e algumas vezes podem aparecer assim, formas de expressão que nos surpreendam. Quer dizer, nos surpreendam ou não, porque nós vamos estar preparados. Vai ter uma surpresa, talvez desagradável, quem não se preparou. Mas quem acompanhou esse conteúdo de revisões do Missão Enem, do SAI Digital, não vai ter surpresa desagradável, só vai ter surpresa boa. Dito isso, olha só, primeira questão que eu selecionei para vocês, do Enem de 2021. Logo de cara ela nos traz algo que merece atenção. Uma imagem e em seguida um pequeno texto, só que ela também chama o texto e também chama imagem de texto, né? Interessante isso. Nós temos trazemos na nossa bagagem de conhecimento que um texto ele precisa ter o formato de frases escritas. Mas observe que para a prova de Humanas do Enem, uma imagem é também um suporte textual, porque ela nos diz alguma coisa. Quando você analisa a imagem, e o Enem usa muito cobra muito do candidato que ele analise as imagens, a imagem traz conhecimento, a imagem traz informação, então, para a estrutura cognitiva do Enem, imagem é texto, assim como o texto propriamente dito também é texto. Se você está ali nervoso na hora de fazer a prova, e você olha para aquela imagem e ali está escrito texto 1, aí você pode ficar preocupado pensando assim, mas cadê o texto? Só tem uma imagem. Atenção para isso, hein? Ó, presta atenção em mim. Vou te dar uma dica. A imagem é um texto. A imagem é um texto que você precisa, porque ela traz informações
que você vai conseguir retirar para poder resolver a questão. Vamos, inclusive, olhar para esse texto, que é a imagem. Aqui você observa na imagem que existe um homem aparentemente uniformizado com uma espada na mão, talvez um policial, alguém das Forças Armadas, que está conduzindo um grupo de pessoas vestidas em andrajos, maltrapilhos, mal vestidos, com uns baldes enormes em cima da cabeça. E olha só, ali embaixo está escrito que a limpeza urbana através dos tempos é o assunto a que se refere essa imagem, que para o propósito do Enem nós consideraremos texto, tá? Essa imagem está falando então de, olha só, pessoas que trabalham na limpeza urbana, carregando baldes na sua cabeça, com o propósito, portanto, de garantir a limpeza. Não é só a imagem, mas também a própria legenda da imagem, que constitui para nós um acervo de conhecimento para trabalhar. E daí vem o texto 2, olha só. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. E de onde foi tirada essa informação? De um livro chamado A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro. Então vamos juntar as duas coisas. O contexto dessa questão nos traz que para a limpeza urbana de cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro, essa tarefa, considerada repugnante, que está ilustrada no texto 1 e descrita no texto 2, era reservado ao escravo da família, se a família só tivesse um escravo, ou se a família tivesse mais de um escravo, era destinado ao escravo de menor status e de menor valor, que tinham que levar na cabeça todo aquele lixo e aqueles excrementos para dar a eles o destino, né, de levá-los até o depósito de lixo, onde quer que fosse. Então, olha só, agora vem a questão. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos 18 e 19, caracterizada pela letra A, valorização do trabalho braçal. Não se trata de uma valorização, porque o texto 2 está dizendo que essa atividade era reservada aos escravos e para as famílias que tinham mais de um escravo, aqueles que tinham menor valor, menor status. Portanto, não era uma atividade que rendesse valorização. Pelo contrário, era uma atividade considerada repugnante, que ficava para os mais excluídos dentre os excluídos. Falsa letra A. Letra B, reiteração das hierarquias sociais. Mantém no teu radar essa informação. Porque tanto o texto 1 quanto o 2 descrevem uma sociedade profundamente hierarquizada. Tão hierarquizada que certas tarefas repugnantes, como transportar lixo e dejetos, eram reservadas para aqueles que estavam no degrau mais humilde dessa hierarquia social. Mantém no teu radar. Mas, vamos lá, vou dar mais uma dica, hein? Você só marca uma resposta, por mais certeza que você tenha, depois que você tiver lido todas as alternativas. Você pode imaginar que isso é perda de tempo, mas não é. Isso constitui uma atitude inteligente para ganhar segurança. Eu também acho que a B está certa, mas eu vou ler as demais para poder eliminá-las e ter a certeza que quando eu marcar, não preciso nem esperar o gabarito, porque eu já sei que acertei. Acho que a B é uma boa alternativa, mas vamos ver as demais? Letra C, sacralização das atividades laborais. Olha que vocabulário complicado que ele usou aqui, sacralização no seguinte sentido, eles estão dando a entender, né, a sacralização quer dizer que o trabalho é algo sagrado. Né? Atividades laborais seriam as atividades de trabalho, labor em latim quer dizer trabalho, sacralização das atividades laborais. Aqueles textos ali, tanto a imagem quanto o texto 2, estão dando a entender que o que eles estão fazendo ali é sagrado? Não, o texto 2 disse muito claramente que aquilo que eles estão fazendo é repugnante. E aquele trabalho repugnante e nojento é reservado aos excluídos. Portanto, não se está falando de um trabalho que é visto como algo sagrado.
Está se falando de um trabalho que é visto como algo repugnante e degradante, reservado aos excluídos. Falsa letra C. Letra D, superação das exclusões econômicas? Não, né, gente? Como que você pode falar nisso numa sociedade onde existem escravizados, onde existem aqueles que comercializam vidas humanas, que são os traficantes de escravos? Um país como o Brasil, que usou da escravidão por 350, 380 anos, não se pode falar em superação das exclusões econômicas, e nem tampouco a letra E, que diz ressignificação das heranças religiosas. Não, né? Não há nenhuma menção à religião. Existe sim uma menção à estrutura social e ao caráter repugnante do trabalho reservado aos excluídos. Nenhuma menção a heranças religiosas. Portanto, o que nós concluímos é que a letra correta é a letra B. A gente já desconfiava, mas a gente precisa eliminar tudo. Ok, meus queridos? Boa questão, tema relevante, uma questão muito típica do Enem. Tá? Vamos para a próxima? Separei mais uma aqui. Essa é interessante e bem direta. Sempre a gente começa com uma leitura atenta do texto de suporte. E o texto de suporte, vamos lá, diz assim: Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprouve banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto e, tendo eu proibido por lei recente o uso da sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei, sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem a dita língua aos seus filhos, de maneira que, daqui por diante, o seu uso desapareça. E sempre leia a origem do texto que foi utilizado no enunciado. Olha ali. Isso foi tirado de um livro chamado História dos Ciganos no Brasil. E o texto está dizendo que o rei, então rei de Portugal, Dom João, expulsou de Portugal para o Brasil um grupo de ciganos composto por homens, mulheres e crianças, sendo que ele fez isso porque o procedimento, quer dizer, o comportamento dessas pessoas no reino de Portugal ele achou escandaloso, né, inadmissível. Então ele expulsou os ciganos de Portugal. Para onde? Para o Brasil. E ainda determinou que a língua que eles falam é proibida. E ele está dando aqui instruções para a autoridade brasileira que não só proíba os ciganos de usar sua língua, como também proíba os ciganos de ensinar a língua para os seus filhos. E ele diz muito claro que o objetivo dessa proibição é fazer com que a língua e o seu uso desapareçam. Olha só, né? Um texto que choca a nossa sensibilidade, né? Porque demonstra aqui que no início do século XVIII havia aqui um interesse do governo português em exterminar uma determinada cultura. Né? Puxa vida! Né? Vamos então analisar o que nos trazem as afirmativas. A ordem emanada da coroa portuguesa para sua colônia americana da coroa portuguesa, Brasil, em 1718, começo do século XVIII, apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em, letra A, converter grupos infiéis à religião oficial. Olha, gente, o texto não descreveu isso. O texto falou que os ciganos que foram expulsos de Portugal foram expulsos pelo seu comportamento que Vossa Majestade, o rei Dom João, considerou indecente, mas ele não especifica o quê. Será que ali, então, revela uma intenção de converter um grupo de infiéis à religião oficial? Bom, se eu quisesse convertê-los, será que eu ia expulsá-los? Se eu quero convertê-los, eu mantenho aqui debaixo da minha asa, vamos dizer assim, para forçá-los a cumprir com os preceitos religiosos que eu acho relevantes. Expulsá-los não é uma tentativa de convertê-los. Esquisita a letra A, né? Letra B. Será que a intenção do governo seria, então, suprimir formas divergentes de interação social? Opa, boa alternativa também para manter no radar, né? Afinal de contas, a língua é uma forma de interação social. Os ciganos tinham sua própria língua, portanto, sua forma muito particular, muito peculiar de interação social. E o que o governo está tentando fazer ao proibir a língua deles? Está tentando exterminá-la, está tentando fazer com que seu uso desapareça. Suprimir quer dizer exatamente isso.
né? Forçar o desaparecimento, né? Provocar o desaparecimento. Então, será que ali o governo português, com essa lei, com esse decreto, está tentando suprimir formas divergentes de interação social? É bem possível que essa seja a alternativa correta, né? Como eu disse, língua é uma forma de interação social. Os ciganos tinham sua própria língua, portanto, sua própria forma de interação social. E a intenção do rei é proibi-los de falar a língua, proibi-los de interagir socialmente da forma habitual. Para quê? Para fazer com que a língua desapareça, suprimi-la. A letra B é muito boa, mas sempre a gente vai até o fim. Letra C. Evitar envolvimento estrangeiro na economia local. De novo, não tem nenhuma referência específica no texto sobre o envolvimento desses indivíduos na economia. Tá? Difícil que a letra C seja a certa, a B está bem melhor, né? Letra D. Reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas. Ele não faz referência específica ao porquê dele estar expulsando aqueles ciganos de Portugal. Ele não está dizendo em nenhum momento no texto se eles estão sendo expulsos porque praticam uma religião diferente, ou porque se envolveram em revoltas, ou porque cometeram crimes, ou por tudo isso. Ele não diz. Ele não especifica. Ele simplesmente diz: estou expulsando os ciganos por causa do seu comportamento inaceitável. Sem especificar se é cometimento de crime, heresia religiosa. Então, gente, como a letra D está falando de algo específico que não consta no texto, não vamos nela não. Letra E. Controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones. Tem dois problemas nessa letra E. Primeiro, nenhuma referência a manifestações artísticas. Ele não está, por exemplo, se queixando do tipo de arte que os ciganos produzem. E principalmente, comunidades autóctones, talvez essa palavrinha o vocabulário pegue, são as comunidades nativas. Por exemplo, os indígenas são o que nós chamaríamos de comunidades autóctones no Brasil. Então, para a letra E estar certa, ele teria que estar falando que a intenção do rei era reprimir as manifestações artísticas, por exemplo, das comunidades indígenas. O texto não fala nem em manifestação artística e também não está falando de comunidades autóctones. Está falando de ciganos, que não são as comunidades autóctones. Os autóctones seriam os nativos, seriam os indígenas brasileiros. Portanto, olha só, como a gente já desconfiava, o gabarito é letra B. Vem cá, mais uma dica para você. Não existe uma regra no Enem que proíba que você tenha várias letras semelhantes como resposta certa e isso seja um problema, tá? Eu vejo estudantes que às vezes chegam meio apavorados dizendo assim: professor, fui fazendo a prova, mas eu encontrei 4 letras B em seguida. Veja, isso não é um problema, tá? Ah, mas é que fica esquisito na hora de preencher o cartão, pintar um monte de B em seguida, B, daí dá a impressão que eu estou errando. Gente, veja, quem gera a prova é um software. Quem gera a prova, quem faz o formato final da prova do Enem que você vai responder, é um software, é um programa de computador. Tá? Ele tem lá parâmetros de quantidade de alternativas e quantidade de questões. Mas entenda que o gabarito é gerado aleatoriamente. Então, aparecer várias letras B em seguida não quer dizer que isso seja um sinal de que você está errando as outras questões, tá? Cuidado! Olha, acredite quando eu te digo, eu já vi alunos que me procuraram depois da prova do Enem e me disseram o seguinte, eu quase chorei, me disseram: olha, professor, eu estava resolvendo a prova, daí apareceram várias letras B ou C ou D em seguida, e aí, o que você fez? Ah, eu até sabia que aquelas respostas estavam certas, mas eu fiquei preocupado que deu muita letra igual em seguida, daí eu mudei algumas. Gente, quase chorei, porque todas estavam certas. O estudante estava acertando as questões e ficou preocupado porque na hora de pintar o gabarito apareceu um monte de letra igual na sequência. Repito para vocês, isso não significa um problema, tá bom? Aliás, eu até poderia dizer que foi de propósito que eu fiz isso, colocar em seguida 2 questões com a letra B como resposta, só para poder exemplificar o meu ponto de vista. Mas se eu dissesse isso não seria verdade, então não vou falar. Vamos adiante? Mais uma do Enem 2021. Isso daqui é uma reprodução de uma manchete de jornal. Olha só, diz ali: escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo passado,
fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro, e quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor no amparo, ou o recolher à cadeia em qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o acoutar. Olha só, quero ver com vocês algumas palavrinhas que fazem diferença aqui. Primeira, essa, a palavrinha forro. Forro é uma palavra que caiu em desuso no nosso vocabulário, porque afinal de contas ela só tem sentido em um contexto onde exista escravidão. Hoje não existe mais escravidão no Brasil, então esta palavra que tem sentido no contexto da escravidão, ela acabou entrando em desuso do nosso vocabulário. Escravizado, forro, era aquele escravizado que tinha conseguido alcançar de alguma maneira a liberdade. Ou porque ele comprou a liberdade, ou porque seu senhor o alforriou. Escravo forro é aquele que de alguma maneira alcançou a liberdade. E olha só, o que o texto está dizendo? Está dizendo que esse escravo que fugiu, que nós sabemos que se chama José, as características físicas dele estão ali, está dizendo aqui que quando ele fugiu pela primeira vez, ele saiu por aí dizendo, eu sou um escravo forro, ou seja, eu sou um escravizado que alcançou a liberdade, sou homem livre. E daí o que ele fez? Conseguiu um emprego, foi contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quer dizer, ele se valeu de uma mentira, anunciando ser um escravizado que alcançou a liberdade, para conseguir um emprego. E aqui o que esse texto está nos dizendo é que isso era mentira, porque ele não era livre. Então, o que o proprietário desse escravo... Eu me sinto mal falando assim, sabia, gente? Mas o que o proprietário está falando aqui, está pedindo nesse anúncio do jornal? Que quem encontrar esse escravo, se você prender e entregar ao seu dono, ou então levar para a cadeia esse fujão, você vai ser bem recompensado. E da mesma maneira, se você ajudar a o acoutar, outra palavra que não faz parte do nosso vocabulário cotidiano, quer dizer que se você ajudar a escondê-lo, o dono desse escravo vai protestar contra você com todo o rigor da lei. Tá? Essa interpretação é importante. Vamos para a questão? No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Olha só, aquele escravizado chamado José, quando ele fugiu, como a própria fuga é uma forma de resistência à escravidão, mas o que mais ele fez na sequência? Ele saiu por aí se apresentando como homem livre e conseguiu um emprego. E veja que essa é a estratégia que ele usa. Ele foge, daí ele diz que é livre e usa dessa informação para conseguir um emprego. Porque conseguindo um emprego, ele conseguiria interagir com a sociedade, conseguiria sobreviver, está entendendo? Então, qual que é a estratégia de resistência escrava? Puxa vida, pulei aqui uma tela. Ah, que pena. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando criar uma relação de trabalho, uma relação social que seja sustentável para ele conseguir viver a vida fora da escravidão. Que é o que está descrito exatamente na letra A, né? Que eu até peço desculpas porque cliquei mais do que deveria, mas o gabarito é a letra A, porque é exatamente isso que aquele escravizado fugido fez. Tentou criar uma relação de trabalho para conseguir sobreviver socialmente. Veja, o anúncio, vamos eliminar as demais, a gente sempre faz isso, tá? O anúncio que foi reproduzido no enunciado não fala de fundação de territórios quilombolas, embora a gente saiba que essa era uma forma de resistência que os escravizados usavam com frequência.
A letra C diz, suavização da aplicação de normas. Não, pelo contrário, né? Tem até assim no finalzinho do anúncio uma dica de que aquele senhor do escravo fugido que está indo ao jornal, através daquele anúncio, pedir às pessoas que devolvam seu escravo que fugiu, ele está dizendo assim, ó, que aquele que me ajudar vai ser bem recompensado. Mas aquele que de alguma maneira esconder o meu escravo, eu vou protestar com toda a força da lei. Você não tem, portanto, uma suavização da aplicação de normas. Tá? E olha só, regularização das funções remuneradas, como diz a letra D, não é isso, não pode ser, porque afinal de contas, aquele escravo, por mais que ele tenha, depois que fugiu, ele tenha conseguido um emprego, aquele emprego era uma relação irregular, porque afinal de contas ele não era livre. Então aquilo não é uma situação regular de função remunerada. Da mesma maneira, olha só, a constituição da economia de subsistência, como diz a letra E, isso também não está certo, porque não há nenhuma referência no texto de que aquele escravizado chamado José, quando fugiu, ele tenha tentado, por exemplo, se esconder na mata para fazer ali uma pequena roça e plantar apenas o necessário para a sua sobrevivência e o seu sustento. Isso seria economia de subsistência? Não. O que o texto está descrevendo é que ele foi atrás de um emprego, de uma atividade remunerada. Uma atividade remunerada não é uma atividade apenas de economia de subsistência. Portanto, sim, o gabarito é letra A. Eu peço desculpa porque eu acabei estragando a surpresa, né? Porque eu cliquei mais do que deveria. De qualquer maneira, isso não invalida todo o raciocínio que a gente já tinha feito. Essa questão aqui também do Enem 2021, a próxima questão, ela se refere a um episódio bem importante da história do Brasil, que foi ali na virada da década de 1840 para a década de 1850, e para você conseguir acertar essa questão, essa aqui é um bom exemplo daquela que você precisa do domínio do conhecimento histórico para poder desempenhar legal. Então, olha só, vamos ao texto. Durante os anos de 1854 e 55, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres, e os livre-cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. De novo, olha, tem mais uma dica importante na referência bibliográfica que nos diz de onde esse texto veio. Esse texto veio de um livro da Leslie Bethel, chamado A Abolição do Comércio Brasileiro de Escravos. Esse livro foi publicado lá em 2002. E olha só, dê uma olhada com carinho aqui, no que diz respeito a... Oi, eu estou apanhando aqui, né? A essa lei ali, a tal da Lei Aberdeen em questão. Em 1845, a Inglaterra colocou em vigor uma lei chamada Lei Aberdeen, que determinava que a Inglaterra faria um bloqueio naval no Oceano Atlântico com seus navios de guerra para conseguir evitar, para conseguir bloquear a passagem de navios negreiros que estivessem vindo do continente africano em direção ao Brasil, trazendo africanos escravizados. O objetivo da Lei Aberdeen, e aí você precisa de aulas de história para saber disso, o objetivo da Lei Aberdeen era interromper à força, com violência, o tráfico de escravizados da África para o Brasil. A intenção do governo inglês era que isso, a médio prazo, sufocaria, estrangularia a viabilidade da escravidão no Brasil. A vida do escravo, você pode imaginar, era uma vida terrível. E a expectativa de vida deles era muito pequena, eles morriam com muita frequência. O que os senhores de escravos faziam? Quando seu escravo morria, ele ia até o mercado de escravos para comprar outro. Esse outro era, certamente, um africano escravizado que foi trazido do continente africano para o Brasil. O que a Inglaterra queria? Queria reprimir esse tráfico de escravizados para que, na medida em que os escravos aqui no Brasil fossem morrendo,
e eles morriam com frequência porque suas condições de vida eram péssimas, eles acabariam sendo substituídos por mão de obra livre assalariada. Por quê? Porque vai chegar uma hora que não vai mais ter escravos novos para comprar e substituir aqueles que morreram. Essa era a intenção do governo inglês, sufocar o tráfico, porque dessa maneira você sufoca a médio prazo a escravidão e força a transição do modelo de mão de obra escrava para o modelo de mão de obra assalariada. E por que a Inglaterra queria fazer isso? Porque eles eram bonzinhos? Não, mas porque o escravo não participa do mercado consumidor, já que ele não é remunerado. Então a verdadeira intenção da Inglaterra era forçar a transição da mão de obra escrava para o modelo de mão de obra assalariada, porque o trabalhador assalariado tem renda e quem tem renda consome. É isso que a Inglaterra tinha em mente. E para fazer isso, ela determina um bloqueio naval no Oceano Atlântico, para que navios negreiros não conseguissem passar. O texto está nos dizendo que entre 1854 e 55, o governo brasileiro enviou representantes para a Inglaterra para tentar fazer a Inglaterra cancelar essa lei. Afinal, o ataque inglês a navios de guerra, a navios brasileiros, mesmo que fossem navios negreiros, é um ato de guerra. E o governo brasileiro queria acabar com esses atos de guerra. E a Inglaterra dizia, é isso que traduzindo o texto quer nos dizer, a Inglaterra dizia, nós só vamos suspender a Lei Aberdeen quando o governo brasileiro se comprometer formalmente para valer a acabar com o tráfico de escravos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar bloqueando. Estão entendendo o contexto histórico? Essa é uma questão que você precisava ter conhecimento específico de história para resolver. Agora nós vamos para as alternativas. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico, quer dizer, o que a Inglaterra queria com a Bill Aberdeen? Letra A, estabelecer uma jurisdição conciliadora. Não, se está falando ali em conciliação, quer dizer, tentar evitar a agressividade, buscar a solução pacífica do conflito? Vamos combinar que não era essa a intenção da Inglaterra. A Inglaterra estava querendo forçar uma situação, inclusive através de atos de guerra. Letra B, compartilhar negócios marítimos? Não, a Inglaterra está tentando impedir que os traficantes de escravos brasileiros continuassem fazendo o seu negócio, que era o tráfico de escravos. Letra C, fomentar políticas higienistas? Bom, gente, nenhuma referência a higiene ou saneamento básico no texto, né? Letra D, manter a proibição comercial? Opa, essa merece a nossa atenção, né? Porque o que a Inglaterra está dizendo? Que vai manter a Lei Aberdeen, que é uma tentativa de proibir o tráfico de escravizados, até que o governo brasileiro assuma o compromisso de fazer isso espontaneamente. O que a Inglaterra está tentando? Está tentando manter uma proibição comercial. E a letra E, promover o negócio familiar? Bom, essa daqui é delirante, né, a letra E. Não tem como nem mesmo a gente imaginar que ela possa estar certa. O que a gente observa aqui é que, de fato, o gabarito é, letra D, a intenção da Inglaterra, ao manter em vigor a Lei Aberdeen, é manter a proibição do tráfico de escravizados africanos, que era o objetivo da Lei Aberdeen desde o início da sua implementação em 1845. Você está vendo? Essa daqui é uma questão que você não resolvia sem aulas de história. Vamos lá, estamos nos encaminhando para o finalmente dessa nossa revisão. Mais uma questãozinha. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. A Educação Nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume, com uma feição mais humana, sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática, morro de medo dessa palavra, e pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objetivo organizar e desenvolver os meios de ação durável, com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com uma certa concepção do mundo. Interessante olhar o contexto histórico disso daqui, hein, gente? Esse é um documento de 1932. Getúlio Vargas tinha acabado de chegar ao poder no Brasil através do golpe, que alguns chamam de a Revolução de 30.
mas que foi, na verdade, um golpe militar que removeu do poder Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes e entregou o poder a Getúlio Vargas. E esse documento fala que a função da educação está ali, ó, formar uma hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades. Algo que soa meio parecido com a ideia da meritocracia, né? Que é um conceito socialmente complicado da gente aceitar. Dito isso, vamos lá. Isso daqui é uma descrição de o que os pioneiros da educação nova, lá na década de 30, planejavam como objetivo para a educação no Brasil. Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre, olha só, tem mais um conceito aqui, que vou relembrar aqui, olha só, dica para você. A palavrinha oligarquia vem do grego, archos em grego quer dizer poder, e oligos quer dizer pequeno grupo. Você tem uma oligarquia quando você tem um pequeno grupo, um grupo restrito de pessoas que ocupam o poder. Tá? Uma oligarquia é isso, um pequeno grupo de pessoas ocupando o espaço do poder. Dito isso, ó, aqui o próprio enunciado está nos dizendo que aquelas ideias expressas no texto do Manifesto da Educação Nova, eles estão se contrapondo a essa ideia oligárquica de sociedade, propondo uma relação necessária entre ensino técnico e mercado de trabalho. Talvez você fique um pouco em dúvida em relação a isso, né? Porque afinal de contas, o que o texto estava falando? Vamos voltar ali, ó, mais um pouquinho. Hierarquia das capacidades, mas não está falando de mercado de trabalho. Letra B, acesso à escola e valorização do mérito. Opa, aí sim tem algo para a gente pensar. Porque ele está dizendo que é a educação, isso está escrito ali no texto, é a educação que vai, o acesso à educação, o acesso à escola, que vai permitir a formação de uma hierarquia social baseada no quê? Vamos voltar aí? Hierarquia das capacidades. Para isso, todos têm que ter as mesmas oportunidades de educação. Então, a ideia é, promovo o acesso à escola, dou educação para todo mundo e, a partir do momento que todo mundo tiver as mesmas oportunidades de educação, que vença o melhor. Aí eu valorizo o mérito. Se fosse assim, talvez funcionasse. A gente sabe que na prática não é. Tá? Eu não estou aqui defendendo essa ideia, veja bem. Estou dizendo que a teoria do texto é essa. Garanto acesso de todos à educação e a partir do momento que todos tiverem essas mesmas oportunidades, daí que vença o melhor. E é por isso que eu vou te dar mais uma dica aqui. Ó. Meritocracia é uma ideia furada justamente porque no Brasil, nessa nossa sociedade super heterogênea, gigantesca, nem todos têm acesso às mesmas oportunidades. E é por isso que quando a gente diz assim, se você merecesse, você tinha conseguido, as coisas não são tão simples assim. Porque só teria sentido falar nesse tipo de mérito se todos tivessem tido na vida as mesmas oportunidades. Aí o que você fez com a sua oportunidade de determinar o seu sucesso é aceitável. Mas quando as pessoas não têm as mesmas oportunidades, falar que o teu sucesso é resultado exclusivamente do teu mérito, isso é deixar de considerar muita coisa importante, tá? Portanto, olha só, a teoria que o texto nos apresentou foi que você consegue criar uma sociedade mais eficiente se você garantir acesso de todos à escola e valorizar o mérito deles a partir desse acesso. Não pode ser a letra C, acesso à ampliação de vagas e formação de gestores, está falando de trabalhadores e não de gestores. Também não está falando em disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada, aliás, sempre um calo, né, um gargalo na educação e na ciência brasileira. E nem tampouco em um projeto para remunerar justamente os professores e extinguir o analfabetismo, né? Então, gente, o gabarito é a letra B. Professor, de novo mais uma letra B, posso marcar? Pode. O fato de ter uma sequência de várias letras parecidas não é o problema. A questão aqui se refere a você conseguir ter a certeza de que acertou a questão, porque você sabe por que a certa está certa, como você também sabe por que as erradas estão erradas. E esse é o grande mistério para realizar uma prova com qualidade. Pessoal, tendo isso em mente, eu fico por aqui. Eu me despeço de vocês, agradecendo de novo pela sua disponibilidade, porque você dedicou uma parte preciosa do seu tempo a assistir essa aula.
ficam aqui meus votos de sucesso, que você consiga transformar tudo aquilo que já existe dentro da sua mente como conhecimento, que você consiga transformar isso em score, e que esse score se transforme em vaga, e que essa vaga se transforme em realização pessoal, profissional, sucesso. E se nós aqui do Missão Enem Sai Digital conseguirmos de alguma maneira contribuir para concretizar esse teu sonho, então eu durmo feliz. Muito obrigado pela sua atenção, até breve. E ó, lembra que tem resolução, gabarito ao vivo, logo depois que sair a prova. Conecta no nosso canal e acompanha para a gente ver como que tudo isso se aplicou na prática no Enem que você vai fazer. Um grande abraço, pessoal. Tchau.